Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. A gente vai fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A lição é 115. Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários de repartições, de fábricas, de institutos, de órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, operadores devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornardes embaixador da sua luz. Então vamos elevar nosso pensamento, fechar nossos olhos, para que a gente possa se conectar à espiritualidade maior em nosso estudo do Livro dos Espíritos. E todos nós possamos receber nesse momento a sua paz, a sua energia, Senhor Deus, o seu encaminhamento, Senhor Jesus, e a espiritualidade amiga. Que possamos nesse dia, nessa noite, estarmos preparados para o aprendizado que nos dá esse livro tão importante para nossas vidas. Que nós possamos estar firmes no trabalho que nos propomos fazer, que é o trabalho de aprendizagem, e colocarmos em prática também. Obrigada, Senhor, por essa casa que nos acolhe todos os dias e por esse trabalho dessa noite. Que a Grazi tenha toda a ajuda possível da espiritualidade para melhor passar os ensinamentos dessa noite para a gente. Obrigada, Senhor, que nós possamos abrir nossos trabalhos de hoje. Graças a Deus. Obrigada, maninha. Faça pra mim. Sim. Digo. Vou desligar depois. Boa noite, então, mais uma vez, né? Todos preparados para a noite de hoje? Que hoje vai ser uma enxurrada de informações, bastante coisa interessante a gente vai estudar. Lembrando que aqui a gente não vem para criticar, né, outras denominações religiosas, pelo contrário, a doutrina espírita ela vem buscar a razão em algumas coisas que já foram incutidas na nossa mente, então de forma nenhuma a gente quer denegrir ou criticar, mas buscar a lógica, buscar a verdade por trás de alguns fenômenos. A gente falou semana passada e ficou faltando a questão 49. Só que durante
o nosso estudo de hoje, a gente vai responder a questão 49 no meio do estudo, tá? Eu não vou iniciar com a 49, não. Eu já vou iniciar com a 50, porque para a gente não perder o raciocínio do tema de hoje, que é povoamento da terra, Adão. O que é isso, Jorge? Não, tô aqui. Tô com o livro. Então, na verdade, vocês vão perceber que o povoamento da terra são duas questões, a 50 e a 51, tá? E hoje nós vamos ficar somente nessas duas questões, porque tem bastante coisa para a gente falar, tá? E aí, no meio do caminho, eu respondo a 49. Que a gente falou sobre os germes, como a terra foi formada, como a vida apareceu na terra, né? Que os germes já estavam, quando eles têm a condição propícia, eles apareceram, ou seja, tudo tá do estudo anterior. Quem não pegou e quiser assistir, tá lá registrado. Então, nós vamos começar a conversar sobre a questão 50. Mas antes da questão 50, para a gente se situar, eu vou contar para vocês, só para a gente lembrar, a gente já conhece a história de Adão e Eva. Todo mundo se recorda? Como nos foi ensinado? Estava assim, né? E vamos, em cada detalhe, a gente vai raciocinando para ver se existe lógica em relação a isso. Foi ensinado para nós que Deus criou o universo em 7 dias, né? Ele criou em 6 e descansou no 7º. Não é assim? Quando a obra estava terminada, a obra foi terminada, 7º dia, tudo pronto. Boa noite. Boa noite. Você tá aqui? Então, quando a Terra foi finalizada, o planeta foi finalizado, né? Deus terminou a sua criação, ele observou que estava faltando algo. Então, ele modelou o barro, fez o molde do ser humano através do barro, soprou e deu a vida ao homem. É verdade. Por isso, a gente tá trazendo a história de Adão e Eva, como nos foi ensinado. Só estou relembrando a história para depois a gente pensar se ela é verdade ou não, tá? Então, moldou-se no barro, soprou e fez-se o homem. Por isso que falam que o homem veio do limo da terra, porque ele veio do barro. A Bíblia nos fala isso. Depois de criar Adão, Deus percebeu que ele estava muito sozinho. Adão estava muito sozinho. E aí, então, o que Deus fez? Adormeceu o homem, tirou uma costela do homem e criou a mulher, né? E se a gente pensar, esse texto é um texto judaico. E a sociedade judaica era uma sociedade altamente patriarcal. O homem estava acima de tudo, a mulher estava lá embaixo. Ainda é até hoje. Né? Ainda é até hoje, né? Então, você imagina, por que a mulher sai da costela de Adão? Para mostrar que a mulher, ela saiu do homem, né? E ela, então, ia ser aquela que ia prestar subserviência ao homem. Ficaria ali para servir ao homem. Por isso que sai, né, da costela dele. Bom, aí criou a mulher. E aí Deus falou assim para eles: aqui está o paraíso. Vocês foram colocados no paraíso. E aqui vocês terão tudo que vocês desejarem. Tudo que vocês desejarem está aqui no paraíso. Vocês não precisam de nada, de correr atrás de nada. Tudo está à disposição de vocês. Mas ele deu uma condição. Vocês têm tudo, mas vocês não podem se aproximar da árvore da sabedoria do bem e do mal. Não podem chegar perto dessa árvore. Se a gente pensar à luz da psicologia, né, é um erro clássico que Deus criou. Porque tudo que é proibido é desejado. Ele não fala nada, ele ia passar. Eles não iam nem prestar atenção na tal da árvore, exatamente, né? Então Deus aí comete um errozinho que a gente sabe, opa, então que Deus é esse, né? Que já começa a criar uma desavença. E se Deus é presciente, que a gente viu que um dos atributos de Deus é saber tudo, né? E saber as coisas que ainda vão acontecer. Se ele fala isso para Adão e Eva, ele já imaginava o que poderia acontecer. Então ele ia falar assim. Tudo bem, ele falou.
Bom, então, como nosso amigo falou, a partir desse momento o paraíso passou a ser para eles somente aquela árvore. Eles ficaram fissurados naquela árvore. Bom, aí o demônio se fez na forma de uma serpente. O demônio tomou a forma de uma serpente. E a serpente foi lá e seduziu Eva, que era mulher e era fraca. A mulher era fraca. Então ele vai na serpente, né? A serpente vai nela, né? E aí então a serpente induz Eva a comer o fruto daquela árvore. Na verdade, na história a gente fala que é maçã, mas na história não existe que é maçã, é fruto, tá? Não existe, a gente que começou a criar situações. Hã? Pois é. E outra coisa, Deus criou o demônio. Deus criou o demônio. Aí Exatamente. você vai tendo pela lógica. Aí, a Eva, seduzida pela serpente, ela vai cutucar o homem. E o homem também, por outro lado, é fraco. A mulher foi lá e convenceu o homem de que ele tinha que comer. E os dois comeram a fruta proibida. Agora outra pergunta. Quem é mais fraco, a mulher ou o homem? E aí? Porque a mulher foi o demônio. Eu brincava como uma parada. É um demônio, ou seja, um ser nutrido de inteligência. Maior do que a dela, e vai ser o Adão. Agora o Adão foi seduzido pela Eva, um ser que saiu dele. Dele, né? Ou seja, ele tinha que ter mais experiência. Porém, como o judaísmo, eles são muito patriarcais, como é que ia ter essa lógica também, né? Hoje a gente vê, mas é um ser externo, que tem toda uma mitologia falando do demônio, né? Ele seduz, tá? Ele tem várias formas. A mulher não tem essas formas todas. Como é que Adão, o homem, foi seduzido? Por Eva, né? Que ele, por ser mais velho, né? Porque ela saiu da costela dele, ele é mais velho, tem mais experiência. Ou seja, Adão não era tão inteligente assim. Falando mais no popular, era um bobão, porque ele faz isso aqui, ele foi feito. Não é? Pois é. E aí ele que é o primeiro, sabe, de tudo. É isso aí. Na verdade, É assim até hoje. é engraçadinho. Não, mas é muito engraçado essa parte. Eu fiz primeira comunhão com 10 anos. E todo mundo me sempre, quando chegava a comunhão, já com 10 anos. Mas como? Como que de Adão e Eva Caim matou Abel? Aí de Adão e Eva, aí surge todo mundo. Aí Caim foi andando, encontrou um povoado. Mas como que só tinha Adão e Eva, os pais dele? Começa, e aí a nossa infância, né? Espiritual, começa isso o bom do objetivo. Essa eu encaro como uma parábola também. Essa parábola, porque a gente pode ter vários desdobramentos. Essa parábola, ela foi feita para aquela época. A gente era ainda muito imaturo espiritualmente. Hoje em dia, a gente olha, poxa, nem minha filha de 4 anos acredita mais nisso. Ela vai perguntar a mesma coisa, pai, por que isso? Se não tinha ninguém, por que apareceu todo mundo? Isso aí. Nosso amigo já resumiu toda a história. E é isso aí mesmo. Não, você está certo. Você já pegou a história toda. E como eu fiz primeira comunhão, todo mundo falava, o Michel vai fazer filho, mamãe, meu irmão até fez, tal, seguiu, né? Eu tinha sempre essa dúvida. Se é uma coisa basilar, é o princípio de tudo, eu já tenho dúvida, aí sempre foi essa dúvida aí a doutrina espírita. Não, tem trazer. Tem um sentido isso aí, falando daquela época. Depois, só com 18 anos que eu fui conhecer o livro do Espírito. Então aí sim. Clareou, né? Clareou. É isso mesmo. E aí a gente vê também a nossa encarnação hoje, o que a gente traz. Eu tinha essa dúvida e meus irmãos não têm. Dada a mesma educação, a mesma comida, tudo. E cada um segue, né? Só o doutrina espírita consegue explicar porque cada um é um ser independente com diversas vidas. É isso aí.
Na verdade, essa história, gente, ela é extremamente simbólica. Em cada frase tem um ensinamento. É porque eu não vou aprofundar nesse ensinamento, não. Mas isso aqui tudo encaixa perfeitamente com a evolução da humanidade. Um dia a gente vai estudar isso, mas agora eu vou falar mais superficial. Então, quando eles comem o fruto da sabedoria, do bem e do mal, eles antes foram criados nus, e eles não percebiam isso, porque eles não tinham conhecimento. A partir do momento que eles comem o fruto, eles se percebem nus. E Outra dúvida, Grazi, tá nu, mas tem frio, né? Como é que você vai dormir com frio? Eles andavam pelados. As minhas dúvidas de criança. Mas como é que eles iam dormir? Quando estava frio, como é que eles iam dormir? Pode ser que como é que você vai dormir com frio? Outra dúvida. Isso criança. Eles comiam carne? Eles então eram vegetarianos, veganos, né? Só comiam vegetais e davam os que caíam. Tem um monte de um monte de dúvidas que a história não conta, né? E assim, eu pensando isso, como eu falei, minha filha de 4 anos vai pensar outra coisa, outra criança de 5 vai pensar outra coisa que a gente não consegue pensar. Para amarrar uma história, nós hoje em dia vamos ao cinema, a gente já fica vendo, poxa, mas aqui tem esse cinema, podia ser assim. Mesmo não sendo cineasta, mas podia ser assim, essa história está faltando aqui. A mesma coisa, minha primeira dúvida foi uma história de Adão e Eva. Essa história de... E vi essa dúvida, eles comiam carne. Será que eles faziam churrasco na época da criança? Será que eles faziam churrasco? Mas eles sabiam acender o fogo? Essas dúvidas, se eles não tinham conhecimento, né, já criança, eu já pensava um monte de coisa. Aí você vê, né? Hoje eu sou espírita por isso, né? Tem que ser respondido um monte de coisa na primeira história que a gente escuta de Adão. Eu acho que cada dia, e assim, tem mais pessoas que acreditam piamente nessa fábula, essa história, né? Exatamente. Você está falando da Bíblia. Sim, eu estou contando a história bíblica. Isso, para a gente discutir ela. Eu estou lembrando, senão eu começo a falar, se vocês não se recordam da passagem, fica muito solto. Então, eu estou contando a história para a gente discutir ela à luz da doutrina espírita. Isso aí. Posso continuar, gente? Obrigada. Então, boa noite, eles comeram fruto proibido. E aí eles se percebem nus. E aí eles procuram uma folhinha para se cobrir. E aí Deus, quando percebe isso, se encoleriza com eles. Deus se irrita. Olha esse Deus. Deus se irrita com eles e castiga os dois. Primeiro, expulsando ele do paraíso, ou seja, eles tinham tudo no paraíso. Deus expulsa eles e diz para ele, castiga eles. Falou, a partir de hoje, vocês comerão o pão com o suor do seu rosto. Ou seja, a partir de agora, para vocês comerem, vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que tirar isso da terra, porque eles tinham tudo na mão. E olha a lógica, Deus pune ele com o trabalho. Dizendo para nós o quê? Que o trabalho é uma desgraça. Vamos continuar. Então ele fez do trabalho uma punição. E falou que a mulher agora ia parir com dor. Até então ela paria sem dor. Agora ela vai sentir dor. Hã? Ué, mas eles vão ter relação. Então, mas eles vão ter a relação, né? Eles vão parir. Mas eles só vão ter relação porque eles comeram as dúvidas. Aí a adolescência já, né? Tá, ela vai parir com dor. Mas e se ela não sabe o que é dor? Porque ela nunca sentiu dor. Exatamente. Nunca sentiu dor. A história não bate. Não bate, né? Então eles foram expulsos do paraíso e Deus castiga eles e castiga a serpente também. A serpente também foi castigada. E Deus falou assim, a partir de hoje você vai rastejar no chão. Aí a gente falou, ué, mas será que antes ela andava pulando em cima da cauda? Voava? Aí o castigo dela foi rastejar. Tá. Bom, além disso, aí eles coabitaram, né? Tiveram lá a relação. E o sexo, então, quando a gente fala, né? A gente foi, né? Algumas religiões falam, vocês vieram do pecado original. E por isso a gente batiza. Porque o sexo era pecado.
Era uma coisa suja, uma coisa imunda, por isso hoje tem religião que batiza, é para você ficar livre do pecado original. Então, eles coabitaram e tal, e tiveram 2 filhos, Caim e Abel, 2 homens, né? Caim era mau e invejoso, tá? Mesquinho. E Abel era bom, nobre e gentil. Se a gente perceber isso, se a gente já fizer uma análise mais profunda, tentando entender isso aqui rapidinho, quando a psicanálise interpreta da seguinte forma, Caim e Abel não são 2 pessoas, mas os 2 lados, treva e luz, que nós trazemos dentro da gente. Nós temos o nosso lado treva e o nosso lado luz. É Caim e Abel que está dentro da gente, não eram 2 personagens. Mas não é isso, na verdade, na história é Caim e Abel. Deus gostava mais de Abel, que era o bom. Tudo que Abel fazia, Deus ficava agradado. E tudo que Caim fazia, Deus desagradava. Então você imagine um pai que só dá atenção para um, tudo que o bom faz ele admira, gosta, e o que o mal faz, ele despreza. O que ia acontecer com Caim? Ia ficar com raiva. E ele ficou com muita raiva, com muita ira, e mata o irmão. Eu também matava. Eu também matava. Né? Por quê? Deus era arbitrário. Deus ia para um lado só. Então, quando Caim mata, Deus aparece e pergunta: aonde está o seu irmão? E expulsa Caim também do paraíso. E ele vai para outras terras e se casa. Com quem? Só tinha Adão e Eva, os 2 filhos, um morreu, sobrou outro, ele casou com quem? Casou. Alguns crentes falam, não, mas para Deus tudo é possível. Beleza, então tá, para Deus tudo é possível, criou alguém lá e ele se casou, né? E Deus ficou com pena de Eva, que perdeu um filho, e substituiu o filho dela, o Abel, que morreu, por um outro filho, chamado Sete. E eles, Adão, Eva e Sete, povoaram a terra. Com quem? Com quem? Povoaram. Tá, e a terra foi povoada através disso. Hã? Só se foi com a Eva. Mas povoar, né? Só com uma mulher? Tá. Povoaram a terra. E aí, a terra povoada, a terra, Deus percebeu que estava sob o domínio do mal. E aí Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí o que ele faz? Ele decreta o dilúvio. Todo mundo lembra do dilúvio na Bíblia? Ele decreta o dilúvio para quê? Para exterminar a humanidade. Só que, quando ele faz isso, ele percebe que tinha uma família que era muito boa e ele não queria que morresse. Que é a família de Noé. Então ele fala, Noé, vai acontecer um dilúvio, você constrói uma arca, você vai ficar com a sua família, porque era Noé, a esposa e 3 filhos homens. Você vai pegar uma arca e vai colocar um casal de cada animal, para que depois do dilúvio possa repovoar a terra. E aí assim foi feito, ele criou uma arca gigantesca para acolher todos os casais de animais. E aí vieram os crocodilos do Mato Grosso do Sul, veio a onça pintada do Amazonas, veio o urso polar, veio, né? Os animais de tudo que é ponta do mundo estão ali, né? E aí chove por 40 dias e 40 noites. E aí inunda a terra. E aí geologicamente, se a gente pensar, não houve em nenhum momento da Terra uma inundação que alagasse tudo. Nós tivemos pontos de alagamento, mas nunca nunca na história aconteceu isso. Mas tudo bem. E aí Noé, então, no dilúvio, lá dentro da arca, ele solta uma pomba. E aí a pomba não volta. Ele solta outra pomba. Volta 3 dias depois com um raminho de oliveira. Ou seja, tá em tudo alagado, que ainda estava tudo alagado, sobreviveram uma oliveira, né, no meio. Então voltou.
E aí, depois que tudo aconteceu, os animais, cada um foi para o seu canto, né? Os animais da região tropical foi, do glacial voltou, tudo para o seu lugar e repovoou a terra. A partir, então, agora, nem mais de Adão. De Noé e os seus 3 filhos, homens. E eles repovoam a terra. Tudo bem? Aí, vamos parar por aqui, porque é bem isso. O que vocês acharam da história? Legal, né? É uma história alegórica, e todos foram felizes para sempre. Uma história alegórica, como eu falei para vocês, tem um sentido muito profundo, que não é o nosso objetivo aqui, mas tem. Isso não foi colocado à toa. Isso aí representa cada pedacinho da história da humanidade, tá? Mas tem. Mas assim, ao pé da letra, como muitos acreditam, ela não tem lógica nenhuma. Não dá para a gente acreditar. Bom, entendido isso, alguma dúvida? Então agora nós vamos entender outro ponto, que a gente vai correlacionar os assuntos. Entendido a história, agora nós vamos entender outra coisa. Para a gente entender o que foi a história de Adão e Eva em partes, um pedacinho dela, tá? Nós vimos que tudo no universo evolui, desde os planetas até os seres, não é assim? Então, se a gente pensar, a gente tem uma evolução dos mundos e uma evolução dos seres, tá? Vamos pensar na Terra. Terra, pensando em planeta Terra, fica mais fácil para a gente. A Terra, então, tem 5 estágios. Nós temos aqui a Terra no estágio primitivo. Primeiro estágio que a Terra. Quando se forma um planeta, primeiro estágio que um planeta passa é o primitivo. Depois, a Terra vai evoluindo, ela passou para provas e expiações. É onde nós estamos. E a Terra está a ponto de vir para um outro estágio, que é a regeneração, tá? Então aqui o homem, o ser, tem que evoluir também. No primitivo, o homem era aquele ainda cheio de pelo, assim, né? Parecia muito mais um animal do que um homem. É um homem bem primitivo, um homem das cavernas. Quando o homem passa para cá, porque durante o planeta na fase primitiva, o ser, ele tem um tanto de coisa a aprender. Então, ele precisa aprender tudo que o planeta, no estágio primitivo, tem a oferecer de conhecimento. Se a gente fizer uma analogia com o colégio, isso aqui é a primeira série. A gente só passa para a segunda série depois que a gente aprende tudo da primeira, não é? Só que tem os que passam e tem os que não são reprovados, não é? Na evolução dos seres também. Então, aprendeu tudo que precisa no primitivo, uma parte vem por provas e expiações e vai aprender tudo que o provas e expiações tem a ensinar. Aqui o homem já está assim, com menos pelo, né? Mas ainda com os pelos, que aí salve a depilação a laser. Ainda tem. Mas já melhorou, né? Já evoluiu o homem. A Terra, ela está neste momento aqui, que é um momento de transição. Nós chamamos de transição. É um momento que ela está passando de um plano para outro. E a gente depois, para frente, vai estudar o que acontece nesse período de transição. Acontecem muitas coisas, parece que o mundo está pior, que tem muita maldade, é muita gente ruim, mas isso é muito característico do plano de transição. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós estamos aqui, ó, nesse último degrau. E está no momento de escolher se nós vamos para esse ou se nós vamos repetir de ano e voltar. Só que a Terra, ela não volta. Porque já existem vários outros planetas que estão passando pelo mesmo estágio também na evolução. Se a Terra está passando daqui para cá, aquele que foi reprovado, ele pode voltar para a Terra e iniciar aqui o grau, o iniciozinho da série 2? Porque a Terra já está chegando na fase 3. Então, o que vai acontecer com esse aqui que foi reprovado? Ele não vai ficar mais na Terra. Ele vai vir para um outro planeta que está começando o estágio
na provas e expiações. Só que esse início do provas e expiações aqui, o homem está descobrindo a roda, está descobrindo o fogo. E aqui no final do provas e expiações, nós já temos o ar-condicionado, a internet, o avião. Olha a evolução do homem que iniciou na provas e expiações para o homem de hoje que somos nós. Então, 80% dos espíritos que estão aqui, que somos nós na Terra, vai para cá, 80%. Mas 20% foi reprovado. Ele precisa voltar. Só que ele já não volta mais no seu planeta de origem. Ele vem para cá, uns 20%. O que é isso? A expulsão do paraíso. Porque se eu saio de uma era como a nossa, que tem, não é maravilhoso, não é um paraíso, mas é muito bom, e você voltar a puxar pedra como escravo para construir pirâmide, sem geladeira, sem ar-condicionado, sem avião, ou seja, o que é a queda de Adão e Eva do paraíso? A expulsão dos espíritos que não têm condições de caminhar com a Terra e passar para provas e expiações e vai voltar para um outro planeta que está iniciando, está saindo aqui do primitivo, porque tem gente aqui do primitivo. Do primitivo é a mesma coisa, 80% vem para cá, que passou. Quem vai somar os 100 aqui, desse novo planeta? Os 20 daqui que não conseguiram ir para cá, e vem aqui mais 20. Forma uma população nova aqui num outro planeta de provas e expiações. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo? Não, isso aqui é... Tô chutando, tá? Então, nós estamos nessa transição que está separando quem vai para cá e quem não vai. Pode ser que essa encarnação nossa aqui seja a última. E quando a gente sair dessa encarnação, a gente já vai ser direcionado para cá, para um mundo melhor, com coisas melhores, ou já ser enviado para um outro planeta. Percebe? Isso aqui é a queda do paraíso, que simboliza a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Aí eles vão ter que fazer o quê? Trabalhar para ter o seu alimento, ou seja, eles vão voltar aqui e vão ter que trabalhar tudo de novo. No pesado, vai sentir dor, ou seja, o sofrimento aqui é muito maior do que o que a gente já conseguiu. Conseguem? Como é que está na fase de transição? Porque os Espíritos nos falam, nós estamos vivendo fase de transição. E os sinais dos tempos, eles já começam a nos dizer. É o Apocalipse que a Bíblia fala. É um momento de transição. Não é que o planeta vai acabar. O planeta está saindo de um estágio para o outro. Isso. O período de transição traz dor. Tem mortes coletivas, guerra, pandemia. Então a gente começa... Você vai ver que, sei lá, há 50 anos atrás, na época dos nossos avós, não tinha tanta coisa assim. Não tinha tanta maldade, não tinha tanta... Até tinha a falta de amor, até tinha, e a gente vai estudar as guerras e a gente vai ver que elas são necessárias, que para se transformar tem que destruir. Mas essa violência, tanta gente ruim no planeta, eu vou explicar para vocês lá na frente por quê, que horas que esses espíritos ruins chegam aqui. Porque como é a última oportunidade para a gente ir para cá ou sair, todos os espíritos ruins têm chance de encarnar para eles terem a última oportunidade deles, para saber se eles ficam com a Terra e evoluem ou se eles vão ser banidos. Então Deus dá a última oportunidade. Nesse momento está encarnando os bons e os muito ruins, e por isso que a Terra está um caos. Então vamos lá. Onde estão os capelinos? Nós temos uma classe de espíritos. Isso. Já falando que nesse período.
ele vai acabar isso. Agora, se ele não tiver a terceira guerra mundial, ele vai para a regeneração. Não houve a terceira guerra mundial. Tem guerra aí falando que vai vir a terceira. Mas nesse prazo que ele viu, uma intenção muito legal para o sujeito. Aí é preto e branco ainda, Oi. Tem a coisa do espírito, né? Bom, começou a transição como livro dos espíritos. Já começou, já tem um tempinho, período de A transição. transição começou com o livro dos espíritos. E aí tem uma data, algumas pessoas falam, mas o começo é com o livro dos espíritos. aí o coisa passa, quando ele se A terceira revelação. agora pode eu Assim, não era para a gente falar isso agora, não, mas porque eu precisava que vocês entendessem isso aqui. Mas eu vou, só para vocês saberem como que foi formada a população da Terra hoje, tá? Então, a Terra, quando ela começou, ela estava aqui no mundo primitivo. Então, o planeta foi criado, nós acabamos de sair do reino animal e viemos da forma bem primitiva para cá. Então, quando a gente estava aqui, nesse momento primitivo, aconteceu isso. Nós chegamos no topo, a Terra ia passar para cá. Quem são os espíritos que viriam para cá? Os que passaram de ano, que a gente dá, vamos botar 70% então, vocês querem 70%. 30% voltou para cá. Só que não nesse planeta, num outro planeta que está na fase primitiva, porque a Terra já está aqui, ó. Muitos, a gente só tem 200 bilhões de estrelas, com todas as estrelas têm planetas. Eu saio. Desencarnado. Aí quando você encarnar de novo, você já vai encarnar em outro planeta. Isso, você vai buscar um planeta que está começando o primitivo. Se eu não passar, eu vou encarnar e torno para o planeta. Você vai lembrar. Vamos lembrar. Gente, eu preciso continuar, senão eu não vou fechar o raciocínio. Peraí, me aguarda um bocadinho. Peraí um bocado, que eu vou esclarecer, daqui a pouco vocês falam. Então, como formou o povo da Terra? Já estou enrolada. 70% veio para cá. 20% foi para um outro planeta que está ainda no primitivo. Quem vai somar os 100% da Terra? Um planeta chamado Capela, que ela estava num estágio acima da Terra. Eles estavam aqui já no Provas e Expiações e eles estavam vindo para a regeneração. 70% foi para a regeneração, sobrou os 30% daqui. Capela já estava regenerado. Aonde que tem um planeta que está começando Provas e Expiações? A Terra, então os 30 de Capela vieram para cá. Juntou. Só que o que acontece? Um espírito que está aqui, no nível alto de Capela, ele já aprendeu tudo do mundo de Provas e Expiações. Esse espírito está com um conhecimento muito maior do que aquele que finalizou o primitivo, certo? Esse aqui está terminando a primeira série, esse aqui já terminou a segunda. Só que o que não passou para a terceira série, o de segunda série volta e vai se juntar com o de primeira série. O primeiro, que são as pessoas que estavam na Terra, mais os de segunda série, que vieram de Capela. Esses caras que vieram de Capela são altamente inteligentes. O que eles fizeram? Por que eles voltam? Para eles fazerem o de primeira série evoluir. Então foi o período da Terra que recebeu. Quem são os capelinos que vieram para a Terra? Os egípcios, os arianos, os hebreus e os hindus. Quando a gente vê e recebe essas inteligências, aí a gente vê a construção de pirâmides, que ninguém sabe como foi construída. Como que um homem primitivo vai construir uma pirâmide que é perfeita? Ninguém sabe. Impérios grandiosos foram criados nessa época. O Império Romano, o Império Grego, altas civilizações foram criadas. Por quê? Porque esses espíritos altamente inteligentes conseguiram fazer todo esse progresso. Só que eles eram muito inteligentes. Por que eles não passaram? Porque eles eram moralmente atrasados. Eles eram inteligentes, mas eram maus.
Como eles eram maus, mais inteligentes, eles criaram impérios, criaram isso, criaram aquilo, mas escravizaram todo mundo que estava aqui, que eram os pequenininhos. Quem eram os povos primitivos que estavam aqui? Os africanos e os asiáticos. Esses estavam aqui. Se juntaram os africanos, os asiáticos, com os hindus, os egípcios, os hebreus e o ariano. O ariano que formou o povo, o europeu. Bom, eu vou clarear aqui com a leitura. Tá difícil? Tá, Paulinho? Muito difícil? É muito complexo. É um ariano, esse ariano. Depois eu vou falar de cada característica de cada povo para vocês entenderem, mas eu preciso entrar aqui agora, senão a gente vai terminar o nosso tempo, eu não vou. Aí na questão 50, a espécie humana começou por um homem só? Só por Adão? E eles respondem, não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Aí eu vou aqui no livro A Gênese, que é uma das obras básicas que aprofunda esse assunto. Olha o que o livro A Gênese nos fala. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes migrações. Segundo o livro dos espíritos, foi uma dessas grandes migrações, saindo de um planeta para o outro. Todo mundo me acompanhando? Ou que quiserem, uma dessas colônias de espíritos, os 30%, vindo de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Ou por outro motivo, chamamos de raça adâmica. Então, quem foi Adão? Uma raça, um conjunto de espíritos mais evoluídos que a gente da Terra e que vieram degradados no seu planeta de origem porque não passaram de série. Entenderam? Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes migrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindo de outra esfera, de outro planeta, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Então, Adão é uma raça, não é uma pessoa. Quando chegou à Terra, ela já estava povoada. Então, quando esses espíritos que saíram de Capela chegaram aqui na Terra, que estava mudando para cá, já estava povoado. Os africanos e os asiáticos. A teoria, né? Aí eles saíram do núcleo Eva e Adão, foi expulso, ele encontrou um povoado, ou seja, encontrou... Esses povos já existiam. Vamos falar assim, os que viviam na Terra. Isso aí. Então, Caim, quando povoa, ele foi expulso e povoou, e se casou e povoou, podia ser os africanos. E o Sete, que também povoou a Terra, os asiáticos. Já existiam na Terra. Aí eles continuam. Vamos mais, gente. Mais adiantado... Vamos ficar em pé que fica mais fácil. Mais adiantado do que as que tinham precedido no globo, ou seja, esses 30% mais adiantados, mais inteligentes do que os que tinham aqui, porque eles já estavam indo para a terceira série, eles voltam para se juntar aos que estavam na primeira, ou seja, mais adiantados que tinham precedido neste globo, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso de todas as outras. Então, eles são tão inteligentes que eles vêm para avançar e fazer progredir as que vieram daqui da primeira série. Tá fazendo sentido? Então, vamos continuar. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto como, desde a segunda geração, eles constroem. O que esses caras fizeram? Construíram cidades, cultivaram a terra e trabalharam os metais. Ou seja, esses homens que não sabiam nem fazer fogo, de repente vem uma geração que ensina a cultivar, tratar a terra, trabalhar com metais, construir cidades, construir impérios. Por isso a terra deu um salto. E aí ele fala, tão
radical diferença de aptidões, ou seja, tão diferente o que esses caras conhecem do que o que esses caras conhecem, ó, tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral, com desenvolvimento moral atesta com evidência não menor uma diferença de origem. Se o intelecto deles é tão diferente, eles não podem vir de um mesmo lugar. Tem que vir de um lugar mais avançado. Olha que interessante. Vocês estão entendendo, gente? Que eu estou achando lindo isso aqui. Eu acho lindo. Não faz sentido? Gente, é muito perfeito. Existe um processo evolutivo, não só no planeta Terra, em todos os planetas. Os planetas, eles são solidários entre si. É tipo, a criança que terminou a primeira série, mas ela repetiu de ano, é como se um colégio fosse irmão daquele, falou, não, pode trazer ele para cá que eu aceito ele. E os outros continuam, porque naquele colégio não pode repetente. O repetente tem que vir e passa para uma outra colégio. Até ele conseguir passar aquela série, ele tem chance de voltar para o planeta dele de origem, se ele evoluir moralmente. Não adianta só evoluir o intelecto. Percebem? E aí, olha que eles continuam na 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Podemos saber em que época viveu Adão? E aí eles põem, mais ou menos naquela que assinalais, ou seja, que está escrito lá na Bíblia. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, Adão viveu 4.000 anos antes de Cristo. Adão viveu. Nós temos agora quanto tempo depois de Cristo? 2.000 anos depois de Cristo. Ou seja, se a gente somar, ele viveu há 6.000 anos atrás, certo? Não é? E é fácil de comprovar porque teve esse salto em relação à civilização. Né? A gente era nesse período nômade, né? Incorporado de começamos a mobilizar e criar cidades. Isso aí. E olha o que eles falam aqui, ó. Independente dos fatos geológicos, porque tem estudos mostrando geologicamente quando a Terra foi povoada. A prova da existência do homem da Terra, antes da época fixada pela Gênesis, é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que, dizem alguns, remonta a 30.000 anos atrás. Então, olha aqui, ó. Começou aqui com os capelinos vindo, que os capelinos são a raça adâmica. Foi com Adão há 6.000 anos atrás? Não, porque os povos que estavam aqui, os asiáticos são chineses, eles já viviam há 30.000 anos atrás. Como que Adão pode ser o primeiro se ele apareceu com 6.000 anos, se a gente já tem comprovação que tem povoação há 30.000 anos atrás? Então, sem falar na cronologia chinesa, que dizem alguns remonta a 30.000 anos. Documentos mais autênticos provam que o Egito e a Índia são os capelinos, e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã, ou seja, 1.000 anos depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia. Então, o que ele fala aqui? Os egípcios e os hindus já remontam a história dele de 3.000 anos antes de Cristo. Se Adão começa aqui, o que eles falam? Que em 1.000 anos, porque 4.000 para 3.000, não tem como se formar uma população tão grande quanto os que povoavam o Egito e a Índia, porque era muita gente. Não tem como sair de um indivíduo e durante 1.000 anos somente fazer povoados gigantescos. Percebe? Tudo bem? E aí eles continuam. A impossibilidade se torna ainda mais evidente quando se admite com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano. Porque nós não estamos falando que foi povoado a partir de Adão, porque com Adão depois veio o dilúvio e matou todo mundo. Então, na verdade, foi povoado a partir de Noé, que viveu muitos anos depois, eles falam aqui, ó.
Então, a impossibilidade se torna ainda mais evidente quando se admite com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com a exceção de Noé e sua família, que era muito numerosa, no ano de 1656 no mundo, ou seja, 2.348 anos da era cristã. Ou seja, já tinha se passado depois de Adão. Noé só veio 2.348 anos depois. Então, ou seja, o início do povoamento da Terra não é daqui de 6.000 anos. É muito depois ainda. Aí que não tem conta que bate para hoje a gente ter 8 bilhões de seres humanos na Terra. Não tem como fazer essa conta, não dá mais. Aí eles põem assim. Mas se teve a população anterior antes do dilúvio, ela foi povoada, só teve o dilúvio Mas foi exterminada. Aí começa do zero de novo. Começa do zero de novo. Mas assim, mas considerando que já teve povoamento, né? Você pode dizer assim, ela foi povoada antes, porém, então, e aí teve um novo ciclo. Sim, começa do zero de novo, começa um a um para chegar ao que nós temos hoje de 8 bilhões. De todo, mesmo que tenha tido, se exterminou. Então passou, não conta mais, acabou. Aí você tem que começar de novo. Hã? Gente, isso é uma história. Nós estamos falando que isso é história. Isso é um simbolismo. Simbolismo, não aconteceu isso. É a história de Adão e Eva. Por isso que eu trouxe a história para vocês verem que não é assim, é só simbolismo. É história e história. História é o que aconteceu. História é um fato contado. Então é uma história com ela. E aí ele continuou. Rigorosa lógica corrobora pelos fatos. Demonstra, pois, na maneira mais categórica, que o homem está na Terra desde tempos indeterminados, muito anterior à época da Gênese. Então, ou seja, nós vimos que Deus cria eternamente. Então, ele está criando o tempo inteiro, não tem uma data. A gente estudou lá atrás. Tem como definir a data que Deus criou o ser? Não tem, porque ele cria indeterminadamente. Isso aqui são datas, ele vai falar aqui também, quiméricas, assim, é só para ter uma ideia. Por que você não tem esse que a humanidade está? Alguns seres humanos anatomicamente puderam surgir a cerca de 300 mil anos. Exatamente, foi a primeira raça humana. E foi ontem. Hoje a própria ciência já desmente essa história, não existe isso. O homem remonta de 300 mil anos. E 300 mil anos é o homem Homo sapiens, porque a primeira classe de homem mesmo que saiu aqui do macaco é muito bilhões de anos atrás. Não tem como prever. Então, assim, é uma história simbólica de como o planeta foi povoado. Aí ele continua assim, só para a gente finalizar. Logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transição, então chegou o período de transição, né? A Terra está aqui, ó, chegou no período de transição, a fim de ascender na hierarquia dos mundos. Então, quando ela chega aqui é porque ela vai ascender, ela vai passar para um estágio superior. Operam-se mutações na sua população. Vai mudar a população. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações, ou seja, tem gente saindo e tem gente chegando. Acontece aqui na transição. Exatamente. Então, operam-se mutações na sua população. E é quando se dão as grandes migrações e emigrações. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, preservaram no mal, em sua revolta contra Deus, contra as suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço aos anteriores no progresso moral. Uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertenceram e enviados a mundos menos adiantados. Então, se esses 30% aqui, que já são inteligentes, mas ainda trazem a maldade no coração, se eles continuam aqui com os que já evoluíram, eles vão perturbar os bons.
Então não é justo aquele que evoluiu ficar junto com o que não evoluiu. Por isso ele sai. Muita gente que vai embora. Então, entenderam? Então, apesar da inteligência do seu saber, preservam-se no mal, continuam revoltados com Deus e contra as suas leis, se tornam, daí em diante, um embaraço. Vai tumultuar os bons. Um embaraço, um mal necessário. Para aprender. É para aprender. Porque ninguém repete de série no colégio por maldade. Repete porque ele não teve condições de aprender. Então ele precisa fazer de novo. Isso vai ser bom para ele. Porque se ele vai para uma outra série sem o conhecimento básico, ele vai sofrer lá na frente. Ele não tem condições de ficar. Ele precisa retornar. E aí eles põem. Então é um embaraço para os bons, pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertenceram e enviados a mundos menos adiantados, onde aplicarão a sua inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, expiando ao mesmo tempo por uma série de existências penosas e por meio do árduo trabalho, suas faltas passadas serão redimidas. Então eles vêm, são chamados para ensinar aqueles que ainda não sabem nada. Não são excluídos para mundos mais. Se evoluir moralmente. A partir da dor. A gente só aprende com a dor. A gente falou, a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Então Deus nos deu o paraíso, Adão e Eva, te deu tudo, te deu de amor. Você não precisa eles descumpriram a lei de Deus. Agora vai ter que voltar pela dor. Você disse que, né, determinados espíritos voltaram, fizeram com que, né, aqueles espíritos, os outros espíritos evoluíssem intelectualmente, mas escravizando. Porque eles eram moralmente atrasados. Moralmente atrasados, eles eram intelectualmente avançados, mas moralmente avançados. Então, dentro dessa atitude, como é que esse grupo evoluiu? Né, evoluído vai crescer normalmente? Reencarnando várias vezes. Aqui, ó, isso aqui, ó, é encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar. Eu escravizei, eu vou passar por situações. Se eu escravizei, um dia eu vou ser o escravizado, para eu sentir na pele aquilo que eu fiz passar. Aí na próxima eu já não vou fazer mais, porque eu sofri aquilo. E assim vai, a gente vai vivendo com os nossos... Durante o processo, alguns devem se arrepender. Isso, aí... Exatamente. É individual, né? Exatamente. A família, É tá isso aí. todo mundo lá, mas eu me toquei, pô, isso aí que eu tava fazendo tá errado. E aí eu vou evoluir, aí eu vou passar para outro. Por isso tudo é feito energeticamente. Aqui a gente tem roupa, pode o perispírito, a gente, quanto mais denso, nós vamos para um mundo mais primitivo. Meu filho não entra nisso agora. Onde perispírito, não. Porque é difícil você pensar assim. Aí você olha, eu estou aqui, beleza. Se eu não sou se energeticamente a terra tem uma coisa. Se eu não sou, eu vou para onde eu me dar. Entendeu? E aí eu vou passar por situações, o que a Graça falou, até poder a minha energia não ser igual ao planeta. Aí eu faço. É isso aí. Última coisinha para a gente finalizar e para ver se conclui, ó. Que serão tais seres entre essas outras populações para eles nova? Ou seja, quem são esses 30% que para o pessoal da Terra é novo? Né? Quem chegou aqui na Terra, eles são novos. Ainda chegaram, ainda na infância da barbárie, ou seja, os que estavam saindo da Terra aqui, do primitivo, ainda estavam na era da barbárie, eram espíritos muito atrasados. Quem seriam esses novos que estavam chegando na infância da barbárie? Se não anjos, para eles, esses que chegaram eram anjos, eles eram ruins, mas para eles, que eram tão primitivos, eram anjos, ou espíritos decaídos. Então, quem são os espíritos decaídos? Adão e Eva decaíram do paraíso. Ali vindos em expiação, a terra de onde foram expulsos não será para eles um paraíso perdido. Não. A terra de onde eles foram expulsos não serão para eles um paraíso perdido. Eles perderam tudo que eles tinham aqui e voltaram para cá.
Então é o paraíso perdido. Essa é a história de Adão e Eva. Cadê? Essa terra não lhes era um lugar de delícias, em comparação com um meio ingrato, onde vão ficar delegados por milhares de séculos até haverem merecido libertar-se dele? Sair daqui e voltar para cá não será para eles... aqui era um lugar de delícias, né? Ar-condicionado, comida boa, avião, só coisa boa. E voltar para arrastar pedra? Então era um mundo de delícias. E eles voltam, então... em comparação com o lugar ingrato que eles vão viver e vão ficar aqui relegados por milhares de anos, até eles haverem se libertado, se arrependido. E aí eles podem voltar para o planeta deles. Que muito dos capelinos, o povo egípcio, os hebreus, eles já retornaram para a capela. Eles fizeram o processo de renovação deles aqui e muitos voltaram. Mas muitos capelinos ainda estão aqui, eles não conseguiram retornar. Não conseguiram, porque eles ainda não fizeram o processo de renovação dele. E aí, último mesmo agora. Eles falam assim, ó. Concluindo, tendo o bem que reinar na terra, o bem tem que reinar na terra, porque agora está a confusão. Quando ele for para a regeneração, hoje, ou provas e expiações, o mal domina o bem, está acima do bem. Na regeneração, o bem tem que vir. Tendo o bem que reinar na terra, é preciso que dela sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam trazer-lhes perturbação. Esses espíritos precisam sair. Deus permite que eles aí permaneçam o tempo necessário para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos, ele será interdito como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora o foram para a terra a raça adâmica, vindo substituídos por espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus passarão à minha esquerda. Essa fala do Cristo, ele mostra a separação dos espíritos. Uns vão continuar, os outros vão ser banidos. E aí, qual a mensagem da noite? Se nós estamos nesse momento de transição, as mortes já estão acontecendo, muitas das vezes através de dor, de doença, de guerra, de queda de avião. As mortes coletivas desse período são muito. Por quê? Porque a gente precisa resgatar as dores que nós fizemos passar. E a partir daí nós vamos ser direcionados para onde nós vamos. Será que vale a pena eu ficar de picuinha, cultivando o sentimento de ódio, de rancor, de inveja, brigando por pouca coisa, né? Tudo a gente faz como se isso aqui, um negócio desse tamanho, nós estamos nutrindo o sentimento que nos afasta de continuar com a Terra. Talvez essa seja a sua última encarnação. E o que nós estamos fazendo dela? Um mundo de desgraça, um mundo de dor, onde eu acho que a minha vida é ruim. E Deus nos dá tudo que a gente precisa. Fazer do que foi colocado na minha mão o melhor que eu posso, por mais difícil que seja, porque através do meu esforço em me melhorar é que eu vou ter condições de migrar, porque senão nós vamos ser banidos para mundos inferiores. Nós vamos passar o que Adão e Eva fez, nós vamos ser excluídos. Então vale a pena? E o maior laboratório para a autorreforma chama-se família. Na sua família estão os espíritos que você precisa para você evoluir. Ah, mas eu tenho uma sogra que é extremamente agressiva. É porque você precisa trabalhar a sua paciência. Se você tem uma pessoa que é assim, é porque você tem que trabalhar outra coisa. Não vem na sua vida se não for por um trabalho íntimo seu. Não reclame. Abraça, acolha a sua cruz e vai. Com resignação, com confiança em Deus, porque isso é muito sério. A gente pode sair
de um lugar onde a gente já conquistou muito e começar do zero de novo. Então, fica a mensagem. Hã? Tudo bem? Vale a pena? Por isso que a gente fala que a doutrina ela é transformadora. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente quer mudar, a gente quer melhorar. Mas lembra dos trabalhadores da última hora? Deus não importa se a partir de hoje, com todos os erros que você já cometeu, você se arrepender e buscar o caminho reto, é isso que conta. Não é o passado de erro, mas o pouco tempo que você fez no bem. Deus é tão misericordioso que Ele não vai olhar o seu passado, mas vai olhar a sua transformação moral. Se você fez, apaga tudo. É aquilo. O amor cobre a multidão de pecados. Essa é a fala de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Então, importa daqui por diante. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. É isso que a gente está aqui para fazer. A Terra não é um parque de diversão. A Terra é um momento difícil, onde a gente vive momentos desafiadores, mas são momentos que a gente precisa. Exatamente. Exatamente. Dúvida, gente. Complicado, né? Mas a missão, mas a mensagem final ela é interessante, né? É o nosso processo de evolução. Não é muito legal? Gente, é muito lindo. Né? Nossa, é muito lindo, é muito lindo. Tem lógica, tem sentido, não é alegórico, tem razão, né? Se até então, aquela história do Adão, o Chile, você hoje trabalha tão assim, evoluído no conhecimento, por exemplo, eu já não vou achar que essa história do Adão e Eva é uma fantasia. Você já conheceu muito bem, tem um propósito sobre isso, e você se adentrou no povo de capela, a raça branca. Poxa, os conhecimentos não é? A gente tira a figura de uma pessoa e traz uma geração de espíritos que foram banidos do paraíso deles. Né? A história, né, da Daniela. Porque não tem sentido. Agora tem sentido? Ai, que bom que eu consegui passar. Tchau. Mas não vamos encerrar também. Mas a gente está fazendo por onde? Ou se a gente está arrumando picuinha o tempo inteiro? Você acha que passa 90% da vida terminando, disciplinando óleo, essa coisa toda, aí nos últimos 10 minutos da vida dele, ele dá uma transformada. Não, mas não, mas aí ele não, mas de todo, se ele se arrepender de coração, ele pode ter chance de vir, mas ele vai expiar toda a dor que ele fez, porque esse mundo aqui não é um mundo de felicidade ainda. Ele não é. Ele vai ter que sim. Ele vai sofrer lá. E se ele não se adaptar, porque tem isso, o Espírito, Deus é tão misericordioso, ele falou assim, olha, ele se arrependeu, ele está com bons sentimentos, vamos deixar ele ir. Se ele não se adaptar a esse mundo e ele não conseguir se renovar e ele continuar fazendo coisa errada, ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Ele tem uma chance, mas se ele não adaptar, e é aquilo que nós falamos, o espírito ruim que vem para perturbar os que estão aqui, ele não deu conta. Ele vai ser expulso. Ele teve a chance, ele teve mais uma chance, mas ele vai sair. E se ele se adaptar, a vida dele vai ser de extremo sofrimento, até ele consertar todo o mal que ele causou. O povo de capela. O povo de capela. É isso. Podemos encerrar, gente? Então vamos fechar os nossos olhos, né? Fazer a nossa prece e agradecer a Deus por aqui mais uma vez estarmos reunidos em nome de Deus, de Jesus, que é nosso mestre, amigo, em nome dos espíritos protetores dessa casa que nos acolheram assim que chegamos. E não imaginamos como aqui somos tratados, como recebemos tantas benesses, tantos fluidos maravilhosos e saímos daqui renovados energeticamente.
que possamos levar o conhecimento da noite, refletir e buscar realmente a lógica, mostrando que a doutrina é libertadora, porque o conhecimento liberta. E tudo é perfeito nas leis de Deus. Deus é grandioso nas suas leis e nada acontece por acaso. Então que Deus nos abençoe, nos ampare, que possamos voltar aos nossos lares amparados, que os nossos familiares também recebam, Senhor, tudo o que aqui recebemos. E aqueles que não puderam aqui chegar ou estão assistindo de casa também possam receber, na mesma medida. Que Deus nos abençoe e ampare e que semana que vem possamos estar novamente aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, de Neimei e dos espíritos trabalhadores desta casa. Obrigado, Senhor, que assim seja. Claro, agora vocês podem falar. Assim, Seu Jorge, já te falei, hein? Não pode. Não pode. aqui, né, busca de elementos, não sei exatamente. Poxa, aquele Adão e Eva, a historinha de criança, pô, não é. Dentro dessa explicação sua, eu senti que não tirou Clareou. Uma lacuna que ficava, né? Que bom, seu Jorge, que o senhor entendeu, que bom. Vontade que todas as pessoas escutem essas explicações. A gente não vai saber falar dessa forma como você explica.